E aí, galera? Bem-vindo ao canal Verdão na íntegra. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Palmeiras. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações quentinhas. Agora, vamos para a notícia. A notícia que dominou o noticiário esportivo nesta semana caiu como uma bomba no futebol brasileiro. O atacante Vitor Roque, uma das principais estrelas do elenco do Palmeiras, será julgado na próxima segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, após uma postagem polêmica feita nas redes sociais logo após o clássico contra o São Paulo, no dia 5 de outubro. A publicação, de teor considerado por muitos como supostamente homofóbico, rapidamente ganhou proporções gigantescas e gerou reações intensas de todos os lados. O episódio colocou o jogador no centro de uma polêmica que ultrapassou os limites do campo e se transformou em um debate nacional sobre responsabilidade, discurso e limites da liberdade de expressão. De acordo com o STJD, a postagem de Vitor Roque se enquadra no artigo que trata de atos discriminatórios, com previsão de suspensão de 5 a 10 partidas, dependendo da interpretação do tribunal. A decisão, prevista para a próxima semana, pode influenciar diretamente o futuro do atacante na temporada. Dentro da academia de futebol, o clima é de apreensão. Abel Ferreira, conhecido por proteger seus atletas, evitou comentar publicamente o caso, mas fontes ligadas ao clube garantem que o treinador está bastante preocupado com o impacto da possível punição. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, já prepara a defesa do jogador. O departamento jurídico do clube trabalha intensamente desde a última terça-feira, reunindo provas e depoimentos para tentar provar que a intenção de Vitor Roque não foi ofensiva, mas apenas uma expressão impensada no calor do pós-jogo. O caso, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto parte da torcida palmeirense saiu em defesa do atleta, afirmando que houve exagero na interpretação do conteúdo, outros setores da sociedade cobraram uma postura mais firme da justiça desportiva. Nas redes sociais, o nome do jogador se tornou um dos mais comentados do país. Milhares de mensagens de apoio e de crítica foram publicadas em questão de horas, transformando o episódio em um verdadeiro campo de batalha digital. Especialistas em direito esportivo avaliam que o julgamento do STJD poderá servir como um marco para futuras decisões sobre manifestações públicas de atletas. A discussão gira em torno de até que ponto a liberdade de expressão pode ser invocada quando a ofensa a grupos específicos. Enquanto isso, o Palmeiras segue sua rotina de treinos visando os próximos compromissos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Contudo, é impossível negar que o ambiente no clube está diferente, marcado por uma tensão silenciosa. Vitor Roque, que vinha sendo um dos destaques da equipe, vive talvez o momento mais delicado de sua carreira. Pessoas próximas ao jogador relatam que ele está abalado, mas confiante de que conseguirá esclarecer o episódio e retomar o foco dentro de campo. O atleta se pronunciou brevemente através de sua assessoria, dizendo lamentar a repercussão e afirmando que jamais teve a intenção de ofender alguém. Foi um erro de expressão, não de coração, teria dito o atacante em nota. Apesar do pedido de desculpas, as reações continuam. Entidades ligadas à causa Algtia mais exigem uma punição exemplar, argumentando que casos como esse não podem ser tratados com complacência. A Procuradoria do STJD, por sua vez, se mostra convicta de que há elementos suficientes para uma punição severa. Um dos membros do tribunal afirmou, sob anonimato, que o futebol não pode ser espaço para mensagens de discriminação, independentemente de quem as pratique. Nos bastidores, comenta-se que a defesa de Vitor Roque pretende argumentar que a postagem foi tirada de contexto e que o atleta já apagou o conteúdo minutos após publicá-lo, demonstrando arrependimento imediato. Além disso, o Palmeiras planeja incluir no processo depoimentos de companheiros de elenco, como Rafael Veiga e Gustavo Gomes, que devem reforçar o bom caráter do colega e sua postura exemplar no vestiário. A situação do atacante é vista com preocupação também pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que acompanha o caso de perto. Uma eventual suspensão pode afetar inclusive convocações futuras para a seleção brasileira. Enquanto a data do julgamento se aproxima, cresce expectativa entre torcedores e imprensa. Cada movimento do jogador é monitorado, e até o silêncio nas redes sociais tem sido interpretado como sinal de cautela. Para Abel Ferreira, o desafio é manter o grupo focado. O treinador português sabe que a ausência de Vitor Roque em partidas decisivas pode comprometer os planos da equipe em competições importantes. O elenco, formado por nomes como Everton, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Andréas Pereira, tenta dar apoio moral ao companheiro, reforçando o discurso de união e empatia. Internamente, há o reconhecimento de que o caso é grave, mas também o desejo de que sirva como aprendizado coletivo. É uma lição para todos nós sobre responsabilidade, comentou um dos dirigentes, em condição de anonimato.
No meio de tanta controvérsia, há também quem veja no episódio uma oportunidade de amadurecimento para o próprio jogador. Aos 20 anos, Vitor Roque é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro e tem sido alvo de interesse de clubes europeus. Contudo, essa exposição negativa pode frear temporariamente o brilho de sua ascensão. Patrocinadores e parceiros do clube acompanham a situação com cautela, avaliando possíveis impactos de imagem. A torcida do Palmeiras, fiel e apaixonada, prepara manifestações de apoio ao atleta no próximo jogo no Allianz Parque. Faixas e cânticos de incentivo estão sendo organizados nas redes. Mas há também uma parcela dos torcedores que acredita que o clube deveria adotar uma postura mais rígida, defendendo a imagem da instituição acima de qualquer jogador. Enquanto os debates se intensificam, a imprensa esportiva analisa cada detalhe do processo. Programas de TV e portais esportivos dedicam horas de cobertura ao caso, que já se tornou o assunto mais comentado da semana. A tensão aumentou ainda mais depois que surgiram rumores de que o STJD poderia antecipar o julgamento devido à grande repercussão pública. A possibilidade de uma decisão rápida deixou o staff do jogador em alerta total. Dentro do tribunal, há vozes que defendem uma pena intermediária, uma suspensão de 5 partidas, para equilibrar punição e proporcionalidade. Outros membros, contudo, acreditam que o caso exige uma resposta mais dura. O julgamento promete ser longo e minucioso, com cada palavra da postagem sendo analisada em detalhe. A defesa tentará mostrar que a frase de Vitor Roque não continha intenção discriminatória, mas foi mal interpretada. Caso seja punido com o máximo previsto, o atacante perderá grande parte da reta final do Brasileirão, prejudicando diretamente a campanha do Palmeiras na busca pelo título. A repercussão também afeta o psicológico do jogador. Pessoas próximas relatam noites mal dormidas, longas conversas com familiares e o medo de manchar sua imagem. Mesmo com o apoio de colegas como Andréas Pereira e Facundo Torres, que pediram empatia e cautela no julgamento público, a pressão é enorme. A cada dia, novos comentários surgem nas redes, alguns solidários, outros agressivos, mostrando quanto o futebol é um espelho das tensões sociais do país. O STJD, ciente da sensibilidade do caso, promete conduzir o julgamento com serenidade e imparcialidade. A sessão será aberta ao público e transmitida ao vivo, aumentando ainda mais a expectativa. Enquanto isso, o Palmeiras estuda estratégias alternativas caso precise lidar com a ausência do atacante. Abel Ferreira pode apostar em Bruno Rodrigues ou Flaco Lopes como substitutos. A defesa de Vitor Roque deve usar como argumento o histórico disciplinar limpo do jogador, lembrando que ele nunca foi expulso e sempre manteve comportamento exemplar em campo. Outro ponto a ser levantado é o impacto social que uma punição desproporcional pode causar, incentivando uma caça às bruxas em casos de erros sem dolo. A equipe jurídica do clube está confiante de que conseguirá ao menos reduzir a pena para um número menor de jogos. Ainda assim, reconhece que o cenário é imprevisível. Nos bastidores, há uma corrida contra o tempo. Cada detalhe pode fazer diferença, desde a redação das palavras de defesa até o tom adotado nas declarações públicas. O julgamento também coloca o STJD sob os holofotes. A forma como o tribunal conduzirá o caso poderá definir sua credibilidade diante da opinião pública. O episódio reacendeu o debate sobre o papel das redes sociais no esporte. Atletas cada vez mais expostos convivem com a linha tênue entre espontaneidade e responsabilidade. Treinadores e dirigentes têm reforçado a importância de cautela nas publicações, lembrando que uma simples frase pode mudar o rumo de uma carreira. Para os torcedores, o caso é uma mistura de tristeza e curiosidade. Tristeza por ver um ídolo em apuros, curiosidade para saber o desfecho de uma história que mistura futebol, mídia e justiça. O julgamento, previsto para segunda-feira, promete ser acompanhado com atenção por milhões de brasileiros. Será um momento decisivo não apenas para Vitor Roque, mas para o próprio futebol nacional. Independente do resultado, uma coisa é certa: o episódio deixará marcas. Marcas que farão o jogador, o clube e a torcida repensarem a forma como lidam com as palavras e com o poder que elas têm. O caso Vitor Roque é um retrato do novo tempo do esporte, um tempo em que o talento dentro de campo precisa conviver com a responsabilidade fora dele. O julgamento será o ponto culminante de uma história que começou com uma postagem e acabou se transformando em um divisor de águas no futebol brasileiro. A expectativa é alta, o clima é de tensão e o futuro do jovem atacante, por enquanto, permanece nas mãos do tribunal. O Brasil aguarda, dividido entre a empatia e o rigor, o destino de um dos talentos mais promissores do país. Apresentamos as últimas notícias exclusivas diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é essencial para o nosso futebol palmeirense. Até o próximo vídeo.